um conceito da OPAS de 2018, que ele coloca, né, a organização coloca, o envelhecimento como sendo um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico. Isso é muito importante de vocês terem na cabeça. Envelhecer não é doença. Precisamos entender que o envelhecimento é um processo, né? Ele é um processo dinâmico, fisiológico, ele é progressivo, entretanto, né? O que acontece nesse processo? Nós temos um declínio, uma diminuição da capacidade funcional do organismo, ou seja, todos os sistemas do nosso corpo, eles vão ter uma diminuição da sua funcionalidade. Diminuir funcionalidade não quer dizer que ele vai adquirir doença. Entretanto, obviamente, é uma etapa da vida que o nosso organismo ele está mais fragilizado, exatamente por conta de se ter, algumas diminuições nas respostas fisiológicas do organismo. O envelhecimento ativo, ele é um termo da Organização Mundial de Saúde que surgiu no século XX. Então, ela trouxe o termo ativo exatamente para se referir à participação contínua das populações nas questões sociais, econômica, cultural, espiritual, civil, e não somente dizer que ele é ativo para o trabalho, ele é ativo como força de trabalho. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela quis, trazendo essa palavra ativo, dizer exatamente isso, olha, precisa-se oportunizar, criar situações para que esse idoso participe mais da sociedade. Então, antigamente, o idoso ficava muito trancado dentro de casa. Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Os idosos participando mais ativamente. Então, por que se criou? Qual foi o objetivo desse envelhecimento ativo? O objetivo foi exatamente melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, né? Então, precisa-se pensar, né? Como tornar, o que eu posso contribuir, como eu posso contribuir dentro da minha especialidade com esse envelhecimento para torná-lo mais ativo. Então, quando ele também traz a situação de partes de saúde, são as condições de saúde, ok. A participação é a participação do indivíduo dentro da sociedade. Então, vamos trazer esse indivíduo para dentro da sociedade e vamos também, além de trazê-lo, vamos incluí-lo. E também, pessoal, com relação à segurança, né? Nós temos aí posto... existe o mês, né, que é alusivo ao idoso, que é o junho. O nosso estado, ele tem aqui uma lei, né, doutora Lília Veronese está aí, a lei que é o do Junho Prata, que é voltada para o idoso. Então, todas essas questões que eu estou colocando aqui, questões de saúde, questão de participação social, a questão da segurança, né, a gente sabe que é muito grande essa violência contra o idoso. Quando eu falo violência, não é só a violência física, mas a violência psicológica também. Então, todas essas oportunidades que o idoso tem para o conhecimento, a oportunidade que os gestores, né, trazem, eles são oportunidades que fazem com que esse envelhecimento seja um envelhecimento ativo. O envelhecimento, e aqui eu trago o envelhecimento ativo, ele vai ser influenciado, na verdade, pelos determinantes pessoais. Então, qual é aquela condição da pessoa, né? Pelos determinantes comportamentais, pelos serviços sociais e de saúde. Nós, então, temos aí tido avanços, né, no que se refere a serviços de saúde e sociais com relação
a pessoa idosa e para a pessoa idosa. Esses serviços sociais, né, que precisam chamar a atenção para a pessoa idosa para que realmente ela tenha o seu lugar mais explícito na sociedade. Os determinantes econômicos também fazem parte do envelhecimento ativo. Os fatores e os determinantes sociais e o ambiente físico. Então, todos esses fatores, eles vão aí, vou colocar aqui, ditar como está sendo esse envelhecimento ativo. Essas palavras, elas são fundamentais quando nós trabalhamos aí com idosos, né? Eu falei para vocês, vocês querem perder primeiro autonomia e independência? Nenhum dos dois, né? De preferência que a gente esteja aí com 80, 90 anos com autonomia e independência. Isso vai ser muito reflexo da vida que nós estamos levando hoje. Então, quando nós falamos de autonomia, o que é autonomia? É a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com as suas próprias regras e preferências. Então, né, o idoso autônomo é aquele que determina aí como que ele vai viver. Basicamente isso. A independência, né, o conceito de independência, ele está na habilidade de executar funções relacionadas com a vida diária, ou seja, capacidade de viver independentemente na comunidade, com alguma ou nenhuma ajuda do outro. E por que é tão importante nós identificarmos se esse idoso está perdendo a autonomia ou perdendo a independência? Porque a diminuição da autonomia ou da independência nos leva a pensar que ele está diminuindo a funcionalidade dele. Então, para os profissionais aqui da área de saúde, nós sabemos que existem vários instrumentos, né? A avaliação multidimensional, ela vai ser abordada na próxima aula, pelo professor Ramon, e observem que esses instrumentos, eles nos dão a resposta de como está a condição de vida do idoso. Ele está conseguindo ter independência, ele está conseguindo ter autonomia, e com isso a gente começa a entender como está a funcionalidade dele, né? Por que eu preciso entender o quanto ele tem de autonomia, o quanto ele está perdendo de autonomia e também de independência? Porque eu preciso entrar com medidas preventivas. Prevenir para depois, vou usar o chavão, não ter que remediar. O que é não ter que remediar? Não deixar instalar uma patologia. Eu trouxe aqui uma frase final para vocês pensarem, né? A saúde é um investimento que paga dividendos por toda a vida. Quanto mais cedo na vida se cultivar a boa saúde, mais prolongadas e substanciais são as recompensas, que se fazem perceber pela ausência de doença e pela ausência de doença e maior capacidade funcional. Então, eu quero deixar aí essa frase e trazer aí para vocês o quanto vocês estão investindo na sua saúde.